Olá, galerinha do meu canal! Como estão? Tudo bem? Agora nós vamos dar continuidade à matéria sobre Renascimento, fazendo um comparativo de duas obras, uma medieval e uma renascentista. Siga aí! Beleza, pronto. Começou. Lindos. Então, né, dando continuidade, nós vamos fazer aqui então uma comparação entre uma obra lá do medievo, né, lá do medieval, e uma obra renascentista. O legal de fazer o comparativo dessas duas obras é que elas apresentam a mesma temática. Por isso que é interessante fazer esse comparativo. Provavelmente em arte, né, vocês já tenham observado isso, já tenham visto isso, né? Mas eu gostaria também de trabalhar isso com os senhores. Então, o tema aqui, né, as três graças, tá? A obra aqui da esquerda é a obra do medievo, a obra da direita do Botticelli, tá? Renascentista, uma diferença aí de um século. E aí, o que eu preciso que vocês percebam aqui nessas obras, né? A principal diferença, você vai ver o naturalismo, a tentativa de representar os corpos da forma mais fiel possível, por isso corpos desnudos, pessoas diferentes no Renascimento, o individualismo, cada um é cada um, enquanto na obra medieval são todos iguais, a questão, né, do coletivismo, roupas iguais, traços retos, beleza? Então, nós vamos perceber que na do medievo a postura é praticamente a mesma, elas estão uniformizadas, que é a ideia de coletivo que a Idade Média quis inserir na mentalidade. Já no quadro renascentista, nós temos as questões individuais, beleza? As características do Renascimento, naturalismo e individualismo, beleza? Então, nós temos um padrão muito rígido na obra medieval, beleza? Todo mundo vestidinho, todo mundo igual, todo mundo quadradinho, enquanto a obra, né, renascentista mostra como que é o corpo efetivamente, a importância do corpo, a questão do antropocentrismo, né? A arte renascentista é uma arte mais atraente. E vale a pena a gente destacar aqui, galera, que apesar dela estar mostrando corpos desnudos, ela não tem uma conotação sexual, tá? Ela não quer causar, né, um interesse sexual na obra. Ela quer causar, né, a questão de você perceber as diferenças entre um ser e outro. Tanto que se vocês perceberem obras renascentistas masculinas, né, vocês vão perceber que o órgão genital ele tá pequenininho. Ah, eles tinham um pinto pequenininho lá no Renascimento. Não, galera, é porque o foco não é a questão sexual, é a questão do corpo, a representatividade do corpo humano, beleza? Então por isso que, né, o pipizinho aparece ali pequenininho, tá bom? Não é a ideia de, nossa, né, os caras tinham um pinto pequeno, não. A ideia é a questão artística mesmo, mostrar isso aí, beleza? Bem, avançando no nosso tema, né, de renascimento, tá aqui, né, as obras maiores, tá? Das três graças, né? Bom dia, Nara. A medieval, ó, tudo igualzinho, né? Muito parecidas, não são idênticas, né? Mas muito parecidas. Traços retos, roupas semelhantes. A renascentista não, diferente, mostrando o corpo, beleza? A pochetinha aqui, ó, vocês percebam. Então, assim, o corpo como ele é, ok? E sem a questão sexual, tanto que eles são cobertos com um véu, só para mostrar a questão dos traços do corpo humano, ok? Bem, avançando um pouquinho mais, né, no nosso objetivo aqui, vamos pensar, né, no homem medieval e no homem moderno, o homem renascentista. O homem medieval, ele tinha uma espécie de medo de Deus, porque tudo era porque Deus quis. Você ficava doente, você morria, você caía, você levantava, tudo era a vontade de Deus, tá? Então isso era utilizado para
conter a sociedade. Como eu falei com vocês quando nós falamos de Idade Média, de feudalismo, a igreja ela era o cimento dessa sociedade, tá bom? Então, existia um monte de restrições, um monte de obrigações. Já o homem moderno, ele vai se tornar um ser mais crítico, beleza? Ele vai começar a valorizar as questões pessoais, o individualismo, isso influência do humanismo também, tá? E como nós estamos falando de um novo modo de produção, nós estamos deixando o modo de produção feudal e estamos entrando no modo de produção capitalista, que é o que nos influencia hoje como estrutura, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista. E nós temos, né, um espírito competitivo. Nós estamos aqui agora estudando juntos, mas daqui a pouquinho nós estamos disputando uma vaga no Enem, nós estamos disputando uma vaga num concurso, é uma competição, beleza? Nós estamos disputando no mercado consumidor, e isso é o espírito do capitalismo, um espírito mais competitivo do que o espírito medieval, que era um espírito restrito, que aceitava tudo. Agora você não aceita, você critica, você corre atrás, você compete, você tenta acumular riqueza, beleza? Nós vamos passar a nossa vida toda tentando acumular riqueza, porque é a lógica da nova estrutura, da estrutura do capitalismo. Ok, futuro do Brasil? Alguma dúvida até aqui? Hein? Fala pro titio. Não? Então vamos avançar, tá? Bem, o berço do Renascimento foi a Itália, tá? Foi na Itália que nós tivemos o início do Renascimento. Vale a pena ressaltar aos senhores que no início do processo de desenvolvimento e de criação da burguesia, né, a Itália concentrava a burguesia mais forte, tá bom? Então, o que acontecia? Os produtos vinham do Oriente, iam para a Itália, principalmente para a região de Veneza e Gênova, beleza? E daqui eles eram distribuídos para a Europa, chegavam a Lisboa, chegavam a Londres, beleza? Então, essa burguesia aqui na Itália, né, em Gênova e Veneza, era uma burguesia muito forte, muito competitiva, beleza? Como a burguesia patrocinou o Renascimento, onde nós tínhamos uma burguesia forte, foi onde começou o Renascimento. E aí muitas coisas conspiraram a favor da Itália nesse processo de ser o berço do Renascimento, beleza? A Itália, né, foi berço da civilização romana. O Renascimento ele tem uma inspiração na cultura greco-romana, beleza? A Itália recebeu, né, os sábios bizantinos com a invasão de Constantinopla. A Itália tinha muita riqueza, beleza? A Itália está no meio do Mediterrâneo, entre, né, a Europa e a Ásia, próxima à África. Então, a Itália ali era um entroncamento cultural, uma troca cultural muito intensa nesse território, beleza? Então, essa botinha foi muito ajudada nesse processo. Mas, professor, por que a Itália hoje é um país tão, assim, simples, inexpressivo, né? Passou por um monte de crises, por que aconteceu tudo isso na Itália? Beleza, galera, nós vamos entender que durante esse período que nós estamos vivendo o absolutismo, o renascimento, né, e a reforma protestante, a Itália acabou não fazendo a sua centralização. A Itália não passou pela formação do mundo moderno, ela continuou dividida, como vocês percebem aqui no mapa. O Maquiavel, que eu falei com vocês lá nos teóricos do absolutismo, o Maquiavel, ele tinha, né, a intenção de... Intenção não, né? Ele defendeu a tese no Príncipe de que a Itália deveria se unificar para se fortalecer. Ele foi o primeiro a discutir a ideia de unificação italiana. Mas, né, acabou que a ideia de Maquiavel não prosperou, beleza? A Itália só foi se unificar no século XIX, em 1870. Então, por isso, né, a Itália foi ficando para trás, a sua burguesia perdeu muito com a dominação dos turcos otomanos sobre Constantinopla. A Itália não investiu, por exemplo, nas grandes navegações, e aí
né, nós temos a Itália ficando para trás no processo histórico. Por isso que a Itália hoje, né, não é tão desenvolvida. Beleza? Nara pediu os slides, estão aí, tá, Nara? Pode baixar e ficar à vontade. Então, por que a Itália foi, né, o berço do Renascimento, como eu falei com vocês? O desenvolvimento das cidades, Gênova e Veneza. A burguesia italiana era muito forte, e aí nós vamos fazer uma observação sobre essa prática aqui, ó, mecenato, tá? O que foi essa prática do mecenato, futuro do Brasil? Voltando, vamos voltar no slide aqui, ó. Quando aqui ainda era, né, a civilização romana, lá no Império Romano, lá no governo de Otávio Augusto, o Otávio ele teve uma espécie de ministro da cultura chamado Mecenas. E o Mecenas foi o responsável por desenvolver a arte no Império Romano, né, por cativar, desenvolver muito. E aí as pessoas que viviam na Itália e que estavam patrocinando, ajudando os artistas renascentistas, eram chamados de mecenas, estavam fazendo um mecenato, em homenagem, em referência, né, a mecenas do governo do Otávio Augusto, beleza? Então o mecenato era uma prática burguesa de patrocinar, de proteger os artistas renascentistas. Inclusive existiam competições entre as famílias, né? Qual família tinha aqui o artista mais forte, o artista, né, de maior destaque, como uma empresa hoje patrocinando um clube de futebol, tá? Outro motivo do pioneirismo italiano, que eu já falei com vocês, mas nós vamos pontuando aqui agora nesse nosso slide, né? A Itália foi abrigo dos sábios bizantinos após a queda de Constantinopla para os turcos otomanos. A Itália era berço da civilização romana, beleza? A questão da localização geográfica também vale a pena citar, né? Uma questão discursiva, por exemplo, sobre o pioneirismo italiano, beleza? Então, burguesia forte, mecenato, sábios bizantinos, a tradição romana, tudo isso ajudou muito a Itália a ser o berço do Renascimento, ok? Por isso que vários artistas renascentistas são justamente, né, da região da Itália. Nós temos aí, né, Maquiavel com a obra O Príncipe, o Giovanni com Decameron, o Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, o Leonardo da Vinci, talvez um dos mais famosos, um cara com um grande grau de erudição, sabia muito sobre muita coisa, beleza? O Michelangelo, né? As Tartarugas Ninja, com exceção, é lógico, do Mestre Splinter. O Sandro, beleza? Botticelli, que nós já falamos, inclusive, na obra anterior. O Rafael Sanzio. Então, todas essas figuras representam aí essa força desse renascimento na Itália. Mas o renascimento teve importância em outras regiões? Sim. Inclusive na nossa atividade, que nós vamos ter que fazer semana que vem, né? Hoje vai ficar muito em cima, eu vou sobrecarregar vocês, são 10 questões. Na semana que vem, na nossa primeira aula, nós já vamos entrar fazendo atividades. Nós, né, vamos fazer atividades sobre outros artistas renascentistas também, beleza? Então aqui nós temos a questão do Lourenço de Médici. Ele era um artista? Não, ele era de uma família burguesa que patrocinava, ele era, né, um mecenas, tá? E aqui nós temos o Maquiavel, né, a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, tá? São muitas as obras renascentistas e muitas as pessoas, os mecenas, que patrocinaram esse movimento aí, o movimento renascentista. Beleza? Dúvidas, meus lindos? Dúvidas? Vocês estão me ouvindo? Tá de boa? Tá. É porque o slide aqui deu uma travada, né? Então aqui, ó, a Pietà de Michelangelo, tá? Que representava Cristo morto no colo de Maria. Então percebam que a arte renascentista, muitas vezes, ela está retratando, né, aspectos da religião, porque não podemos confundir o anticlericalismo lá do iluminismo com, né, o movimento renascentista, beleza? Então, no movimento renascentista, nós temos o teto da Capela Sistina,
Cristina, entre outros trabalhos ligados aí à igreja, beleza? Então, uma obra, assim, com muitos detalhes, com muita questão, assim, de mostrar o corpo humano, né? Como eu falei com vocês quando a gente falou do naturalismo, né? Que pessoas, inclusive, invadiam cemitérios para poder ter acesso aos corpos e aprender sobre anatomia. Né? Uma obra do Botticelli aqui, né? Sobre a Vênus. Né? Percebam, não é a questão sexual que está sendo aqui apresentada, é a questão do corpo, né? Do naturalismo, do individualismo, as pessoas diferentes, né? Então, isso tudo vale a pena a gente estar ressaltando aí nesse processo. Aqui, né, Michelangelo na Capela Sistina. Deixa eu voltar aqui, né? Porque ficou bem tortinho o meu traço. No Vaticano. Tá? Então, o teto da Capela Sistina foi um trabalho, como vocês observam aqui no nosso textinho ao lado, né? Que demorou 4 anos, tá? Um dos grandes trabalhos renascentistas, tá? Minha internet está dando umas falhadas aí. Se falhar alguma coisa aí com vocês, vocês me avisem, por favor, no chat, tá? Tá demorando a carregar as imagens. Leonardo da Vinci, né? Um monte de projetos, um monte de áreas diferentes. O Leonardo da Vinci, né? Ele trabalhou em vários setores. Tá? Ele teve projetos de máquinas que foram inventadas muito tempo depois, né? Máquinas voadoras, máquinas de guerra, máquinas têxteis. Tá? Ele fez um monte de projetos que não tinham tecnologia naquele período para serem desenvolvidos. Tá? O Leonardo da Vinci, assim, de uma sapiência enorme. Então, nós tivemos aí, com o Renascimento, um processo de uma revolução científica, ciências, né? A questão da experimentação começam a ser desenvolvidas aí a partir do final do século XV, século XVI, são intensificadas a partir do Iluminismo, beleza? Então, nós tivemos aí uma revolução com o Renascimento, tá? Renascimento cultural e científico. Então, por conta, por exemplo, do naturalismo, da pesquisa de anatomia para saber sobre os corpos, avançou muito a medicina nesse período, beleza? Então, a medicina que durante a Idade Média ela era concentrada na igreja, tudo era vontade de Deus, agora, né, avança durante a Idade Moderna, ok? Então, como que foi o Renascimento fora da Europa, né? Vamos citar aí alguns casos de figuras renascentistas fora desse contexto. O Shakespeare, né? Romeu e Julieta, talvez a grande obra, Hamlet, Otelo. O Shakespeare que, além da influência do Renascimento da Itália, ele também teve influência do Oriente, né? Romeu e Julieta, você encontra uma história muito similar em obras clássicas do Oriente, tá? O Thomas Moros com Utopia, tá? Então, artistas renascentistas ligados à Inglaterra. Na França, né, nós temos o Montagnier com ensaios críticos, né, o Rabelais com Gárgulas e Pampa Cruel. Então, você vai ver renascimento em toda a Europa. A Itália foi o berço, mas ela foi levada para todas as regiões. A burguesia foi patrocinando esse movimento. Na Espanha, né, nós tivemos Miguel de Cervantes com Dom Quixote, né, e El Greco com o enterro do Conde de Orgaz. Beleza? Então, assim, em todas as regiões, influência inclusive no nomezinho da escola de vocês, né? Pensando, por exemplo, Portugal, né? Portugal aqui, ó, nós temos Luís de Camões produzindo uma obra renascentista
os Lusíadas, que inclusive eu coloquei na atividade de vocês da semana que vem, né, uma questão justamente fazendo referência a essa obra do Camões, os Lusíadas, né, já que nós estudamos no Lusíadas. E na região dos Países Baixos, né, estou falando Bélgica e Holanda, o Erasmo de Roterdã, né, elogio da loucura, algumas traduções como elogio à loucura, beleza? Então aqui nós temos, né, vários nomes que representaram aí o Renascimento fora do circuito italiano, tá? Na questão do Renascimento científico, quais os nomes mais importantes? O Nicolau Copérnico, com a ideia, né, do heliocentrismo, beleza? O Galileu Galilei, com a questão do telescópio, né? Ele é considerado o pai da física moderna. Flávio deve curtir bastante esse cara. E como nós já falamos anteriormente, né, na questão da anatomia, né, o Miguel e o William na questão da circulação sanguínea, dissecando corpos, aprendendo sobre anatomia. Beleza, futuro do Brasil? Alguma dúvida, meus queridos? Alguma dúvida? Alguém? Dúvidas, questionamentos, desespero, ódio no coração, algum ressentimento aí? Galerinha, não? Então eu vou fechar o nosso vídeo aqui, né? Tudo certinho sobre Renascimento. Fechamos